Olá, meus amigos, irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Aqui com vocês, Elie Matos, para mais uma leitura da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Estamos gravando toda semana um vídeo com uma lição para você estar acompanhando conosco, você que gosta da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos de manhã ali na nossa sede. Fazemos parte ali do corpo da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, do campo de Itapevi, onde preside ali os nossos pastores Samuel J. Marques e a nossa pastora Ana Miriam. Já fica aí um forte abraço aos meus pastores que têm cuidado de nós e têm acreditado em nosso ministério. Que Deus abençoe. Seguindo aqui, estamos lendo a nossa lição da editora Betel, a revista da editora Betel, com o tema Ezequiel. Toda semana estamos lendo uma lição referente à Escola Bíblica Dominical e está sendo uma bênção todas as lições. Já estamos na lição número 4, Quem tem a sua revista pode acompanhar comigo, tá bom? Hoje o tema nos traz o pecado e suas consequências. Deus estava ali falando com a nação de Israel através do profeta Ezequiel. Deus levanta o profeta Ezequiel, chama ele, dá um alerta como um atalaia. Deus usa ele como um atalaia de Deus para estar falando sobre a nação de Israel. E ali o povo estava com o coração endurecido, Nós já estamos na lição número 5. Para você que está chegando agora, pode acompanhar os nossos vídeos anteriores, tá? Temos a lição 1, 2 e 3. Todos os domingos de manhã está sendo abordado esses temas. E agora nós vamos entrar na lição 4, você pode acompanhar comigo. Se você não tiver aí a sua revista, acompanha comigo, pega a sua Bíblia e vamos ler. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Nós vamos ler a partir do versículo 5, tá? O nosso texto áureo da nossa lição vai dizer: e farei em ti o que nunca fiz, o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Ezequiel 5, no versículo 9, mas nós vamos ler a partir do versículo 7, tá? A verdade aplicada da nossa lição é preciso andar em espírito e não ceder aos desejos da natureza pecaminosa e viver em constante vigilância e oração. Vemos aí a alerta que Deus estava dando através do profeta Ezequiel para o povo de Israel. Deus estava alertando aquele povo, Não viver no pecado, viver em constante vigilância e atenção ali, para as coisas de Deus. Mas o povo estava com o coração duro. Então, nessa lição, temos 3 objetivos, Que vai ser explicar acerca do pecado e as suas consequências. E explicar que a lei de Deus é inviolável. Ressaltar que Deus é amor, mas que também ele é justiça. Por conta disso, ele não queria que o seu povo viesse perecer, que o seu povo viesse sofrer. Mas o povo de coração duro e continuava no pecado, continuava desagradando a vontade de Deus. Então Deus aí levanta o profeta Ezequiel para liberar uma palavra de juízo e de conserto diante daquela nação de Israel. Deus estava alertando aquele povo que ele é amor, mas que a justiça divina também desceria sobre aquela nação se eles não se posicionassem diante de Deus. Tá? Então vamos ler a nossa Bíblia. Pega aí a sua Bíblia comigo. Livro de Ezequiel, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim diz o Senhor Jeová, porque multiplicaste as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós. Nos meus estatutos não andaste, e nem fizeste os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Versículo 8. Por isso, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei,
e saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quanto cumprir neles o meu furor. Veja que o Senhor está dando uma palavra dura para o povo de Israel, mas o povo de Israel estava ali tão acostumado com aquele cativo que para eles era normal aquela vida que eles estavam vivendo, e eles achavam que a justiça de Deus não desceria. Jamais o Senhor pesaria a sua mão por eles serem povo de Israel. Então não significa, para nós hoje, não significa apenas estarmos na igreja. O que o Senhor quer é santidade, retidão, obediência. Isso é o mais importante. Não basta sermos servos de Deus, precisamos estar na posição de Deus. Por quê? Porque quem sai da posição de Deus peca, e o pecado vai levantar aí a fúria de Deus sobre as nossas vidas. E Deus estava alertando aquele povo que a justiça dele desceria sobre aquele lugar. Então a introdução da nossa revista diz: a doutrina do pecado perpassa as escrituras desde Gênesis 3, desde quando Adão e Eva pecou. A justiça de Deus, ela já começou ali. Então vemos que o Senhor, ele é amor, mas ele também é justiça. E infelizmente muitos ignoram essa realidade, a gravidade e consequência do pecado. Muitas pessoas ignoram essa consequência. Tais pessoas minimizam, desprezam e deturpam a doutrina da salvação. É uma lição muito importante que nós vamos aprender no próximo domingo agora. Você que acompanha aí as escolas dominical nas igrejas, é muito importante estar aí tirando um tempinho para estar lendo. Acompanhe aqui conosco, para um tempo para meditar no que você vai ensinar aí para os seus alunos na escola dominical. Amém, irmãos? Quem não pode estar presente nas escolas dominical, pode estar acompanhando conosco aqui, pega a sua revista e acompanha conosco as lições, tira um tempo para estar estudando a palavra de Deus. O tópico 1 da nossa revista diz: o pecado e as suas consequências. O Senhor diz: e de seus pecados não me lembrarei mais. Em Hebreus 8:12. Pedimos também que você tiver com um papel, uma caneta, e vai anotando as referências, para estar depois lendo com mais tempo e vendo que tudo tem a ver na palavra de Deus. O profeta diz que, como resultado da compaixão de Deus, os pecados seriam lançados nas profundezas do mar, em Miqueias 7:19. Isso quer dizer que os pecados perdoados não serão mais imputados e não entrarão na balança e nem na contagem para impedir a salvação. Sim, mas precisamos ter a consciência de que o pecar deliberadamente, aquele pecado com consciência, é a pessoa que sabe e já está ciente da situação, mas ainda continua no mundo do pecado, no vício do pecado, Desses, irmãos, nós não ficaremos impunes. Claro que o Senhor diz lá: apagarei os seus pecados, deles não se lembrarei mais. Mas depois, uma vez que você é consciente daquilo e continua permanecendo no pecado, esse nós não seremos impunes. O Senhor descerá com justiça. Por isso é um alerta diante de Deus que nós estamos aprendendo aqui nessa lição, viu? Uma vez que a lei está estabelecida e sendo conhecedores dela, tornamos-nos sujeitos. O Senhor Jesus advertiu o homem que havia sido curado para não repetir o pecado ao continuar nele, para que não lhe acontecesse algo pior. Em João 5:14. Anota aí: a revelação dos pecados de Israel. Na passagem bíblica de Ezequiel 5:7, onde nós lemos agora, Deus ele revela categoricamente os pecados da nação de Israel. Em Gênesis 3, encontramos como Deus lidou com a queda do primeiro casal. Antes do anúncio acerca da semente da mulher e de providenciar vestes adequadas, primeiro o Criador confrontou,
com a realidade do pecado. Quem te mostrou, né? Comestes da árvore que te ordenei que não comesse. É um modelo para todos os tempos, né? Vemos ali desde o início. Então, é um modelo que nós temos até agora, um modelo que Deus estava ensinando para a humanidade. Desde quando Adão e Eva pecou, eles tiveram ali as consequências de seus pecados e nós temos até hoje, né? Tá? Então, é modelo para todos os tempos. É fundamental que o pecado seja exposto. As pessoas precisam saber o que desagrada a Deus e está contra a sua vontade para nós. O apóstolo Paulo, ele expõe a universalidade do pecado em Romanos 1:3, para depois apresentar em detalhes os planos divinos da salvação, que vai estar em Romanos 3:21 e 25. O juízo e a ira de Deus é o tópico 1.2 da revista. O Senhor Deus apresentou o pecado e também o juízo divino no livro de Ezequiel 5, do 8 ao 11 ao 13. É preciso lembrar que a Bíblia também revela acerca da ira de Deus, não apenas sobre sua graça e misericórdia, né? O Senhor, ele revela sobre a justiça que ele pode estar colocando diante de nós quando nós não fazemos o que agrada a ele. No 1.3 diz: os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. Os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. A punição veio com a destruição de Jerusalém. Muitos foram mortos, outros levados ao exílio, e um pequeno grupo foi deixado em um ambiente de destruição. Vai estar lá no livro de Jeremias 39, do 1 ao 10. Assim um povo livre ficou cativo a reis idólatras longe da sua terra, exposto a outros costumes. A nação recebeu o castigo como ensino pela ingratidão e por se afastar das leis divinas. Olha o exemplo que nós tivemos com a nação de Israel. O povo, quando não quer obedecer a Deus, eles não entendiam que o Senhor podia descer com justiça. E o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos, que eles fossem divididos, que eles ficassem sofrendo, pagando o preço pela ingratidão do que Deus fez com eles, né? Então, não cometa o erro de pensar que Deus não cumpre o que diz, ou que as suas palavras têm outro sentido. Pecadores gostam de acreditar que Deus nunca vai castigar, mas Deus, ele castiga sim. É uma lição pesada, é uma lição com consciência, né? Que essa lição pode estar sendo criada aí um raciocínio para a sua vida espiritual, para você entender que Deus, ele nos ama, mas ele nos quer também na posição dele. Então, o que nós aprendemos aqui nesses 3 tópicos, né? A Bíblia também revela acerca da ira de Deus, que a Bíblia, ela revela também sobre a ira de Deus. E não é apenas sobre a graça e a misericórdia. Assim vemos que Deus revelou categoricamente os pecados da nação de Israel e o puniu, né? Exemplarmente. Isso é para a gente ter exemplo nos dias de hoje, que o Senhor, ele ainda ele faz isso. Tá bom, meus irmãos? Que possamos estar atentos aí à palavra e à obediência do Senhor, porque ninguém quer ser castigado, ninguém quer ter consequência dos seus pecados. A gente acha que está tudo bem, mas o Senhor, ele está de olho no seu povo. Ele tem ciúmes de nós, ele tem cuidado de nós. No tópico 2 da revista vai dizer: a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que não se deixa enganar, escarnecer ou zombar, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Gálatas 6, versículo 7.
Tal princípio da semeadura e colheita também se explica semear no Espírito e semear boas atitudes com o próximo. Gálatas 6:8. O pecado deliberado é uma afronta a Deus. Nós falamos no início da aula sobre isso, né? Quem peca, quem vive no pecado, está consciente do que está fazendo, Deus ele não está se agradando, que Ele está nos convidando para um concerto com Ele. Muitos dizem que são nascidos de Deus, que são seguidores de Jesus Cristo, que têm o Espírito Santo, mas pecam deliberadamente, satisfazendo seus desejos pecaminosos. São atitudes que zombam e o desprezam a Deus. Os pecados premeditados têm uma conotação diferenciada, pois foram estudados e são conscientes. Os premeditados é aquele que as pessoas planejam e Deus ele está vendo. E tem aquele povo que acha que é crente, mas vive no mundo do pecado. Fala que é crente, serve de Deus, mas que vive no mundo do pecado. Está consciente daquilo, né? Tá? Então precisamos ter em mente que a maquinação para fazer o mal ou para pecar aborrece o Senhor. Em Provérbios 6:12, né? Versículo 19, temos essa referência. Pecadores, tópico 2.2 da revista. Pecadores, a diferença quanto ao nível de revelação que possui. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, Ele anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Em Atos, capítulo 17, 30. E quem é conhecedor se torna mais culpado, porque já conhece a verdade, e não poderá escapar do juízo de Deus. Isso foi o que Deus estava falando para Ezequiel, né? Quem erra consciente não vai escapar do juízo de Deus. Era o que Deus estava dizendo para Ezequiel falar para aquele povo, para a nação de Israel. Então, conhecer as leis, os estatutos, os mandamentos e errar, na maioria das vezes consciente, irmãos, é isso que se torna indesculpável. Porque nós estamos cientes do que estamos fazendo. Não vai ter perdão, não vai ter desculpa. Quando a justiça de Deus descer, vamos ter que pagar o preço, né? Israel, uma nação escolhida, mas um povo ingrato, no 2.3 da nossa lição. Nos registros bíblicos, encontramos ensinos e avisos para nós. Temos a referência em Romanos 15:4 e 1 Coríntios 10:11. Assim, ao estudarmos a história de Israel e o seu relacionamento com Deus, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a perceber tais ensinos e avisos. Apesar de Israel ter sido escolhido por Deus, estabelecido na terra de Canaã, ter obtido tantas vitórias e ter um templo que foi cheio da glória de Deus, né, em 2 Crônicas 7, do 1 ao 3, isso não significava que Deus iria ficar indiferente a um viver contrário à sua palavra revelada a este povo. Trata de uma grande lição e aviso para nós. Então é isso que estamos tentando explicar aqui nessa lição. Não é porque Deus tinha escolhido a nação de Israel, não é porque Deus tinha livrado o povo o tempo todo, não é porque Deus tinha colocado eles na terra de Canaã, que se eles vivessem de qualquer jeito, Deus ia deixar. Não. Deus separou-nos, Deus nos escolheu, Deus nos colocou na terra prometida. E agora, não é por causa disso que recebemos a salvação, que estamos livres, né? Livres, se nós pecar, a gente está livre do peso da mão de Deus. Não, nós não estamos livres, não. Nós estamos sujeitos ao peso da mão de Deus sobre nós, se nós não fizer a vontade dele. Então é um exemplo que Deus está usando aqui para nós hoje, nos dias de hoje, em 1 Coríntios 10:12, né? Então a graça de Deus em nós não nos libera para vivermos e servirmos a Deus de qualquer maneira.
Não é porque Deus é amor, é graça, que ele não é justiça, ele é, né? Então, mesmo no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, que menciona graça, também enfatiza respeito, temor e fogo consumidor. Hebreus 12, 28 ao 29. Forte, né? Muito forte. Então, nesses 3 tópicos, nós aprendemos que a palavra de Deus permanece para sempre e que o pecado deliberado é uma afronta a Deus, aquele que conhece a palavra de Deus, mas que vive no mundo do pecado. Então, devemos ter em mente também que a graça de Deus não nos libera para vivermos e servirmos a Deus de qualquer maneira. Pecado ainda é pecado. Último tópico para a gente fechar aqui, o amor de Deus e a sua justiça. Deus é amor em 1 João 4,8, mas também é fogo consumidor em Hebreus 12, 29. Muitos, de uma maneira equivocada e distorcida, se baseiam no amor, na graça, na misericórdia de Deus, para de uma forma inescrupulosa transgredir as leis divinas, como se o Pai não tivesse justiça como atributo. Um dos atributos de Deus é justiça, ele é justiça, né? Então, na verdade, onde existe amor puro, a verdadeira justiça está presente. Quem corrige é porque ama, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus 12, 6. Era por isso que Deus estava corrigindo o povo de Israel usando o profeta Ezequiel, porque Deus ainda amava eles. Deus queria ver eles voltados para Deus, mas o povo estava com o coração duro. Então Deus estava o quê? Descendo com a correção sobre aquela nação. Amor versus justiça. O amor de Deus é insondável, insubstituível, não é fingido. A maior expressão de amor está escrita em João 3,16. Quando Deus ama o mundo de tal maneira, né, sem parâmetro, incalculável, a ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para salvar os pecadores que nada merece. Olha como a justiça de Deus é divina, né? A justiça de Deus inclui a penalidade do juízo, mas subordina a atividade à obra global de estabelecer a sua justiça amorosa. Deuteronômio 7:9, temos uma referência. A justiça de Deus é santa, perfeita e imutável. Deus é a verdade, nele há injustiça, justo e reto. O Evangelho revela a justiça de Deus. Em Romanos 1:17, ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Salmos 9:8. Tudo que nós estamos falando aqui, irmãos, está baseado na palavra de Deus, na Bíblia. É por isso que é bom anotar as referências para você ver o que está sendo dito a respeito desses temas. Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. Tópico 3.2. Precisamos refletir sobre o arrependimento à luz da palavra de Deus. Caso ao contrário, é possível confundir o verdadeiro arrependimento com remorso, tristeza ou reconhecimento. O arrependimento para perdão de pecados envolve um conjunto de aspectos como convicção, contrição, confissão, mudança de atitude. Porque tanto não apenas uma atitude, mas um conjunto. Que não viemos só mudar a nossa atitude, mas é tudo junto. Que viemos ter amor, retidão, caráter, dignidade diante de Deus, né? Então, é muito forte isso, viu, irmãos? É muito forte ter 3.3. É necessário um constante autoexame. Olha como isso é importante. É interessante como Deus constantemente procura despertar o povo de Israel para pensar sobre o estado espiritual em que se encontrava. Lembra lá de Ezequiel 4:1, né? No 12, no 5. Nós lemos, temos lição aí no vídeo 1 e 2. Deus alertando a nação de Israel usando o profeta Ezequiel. Então Deus estava preocupado com aquela nação. Deus estava preocupado com a vida espiritual deles. Não só porque eles estavam em cativo, mas o Senhor estava preocupado com a vida espiritual deles, de como eles estavam diante de Deus, sua conduta diante de Deus fora da terra deles, né?
Mesmo o cativeiro, muitos ainda não estavam entendendo que estava sendo disciplinado pelo Senhor, lá em Jeremias 29. Contudo, é imprescindível que este autoexame seja conduzido à luz da palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo, em 2 Coríntios 13. O povo de Israel desprezou a constante vigilância, pois depositou a confiança no fato dos serviços religiosos estarem funcionando rotineiramente. Em Jeremias 7. Nossas atitudes religiosas externas devem ser apenas reflexo do nosso relacionamento com Deus. Se assim não for, serão atitudes vazias e sem vida. Irmãos, preste atenção. O povo de Israel, mesmo em cativo, eles faziam seus cultos. Eles tinham a vida deles religiosas, quase que normal. Mas não é porque eles estavam ali tendo a vida religiosa deles, fazendo as coisas deles religiosamente, que eles estavam na posição de Deus. Não. Quer dizer, para os nossos dias de hoje, o exemplo que nos traz é: não basta estarmos no culto, não basta estar cantando, não basta ter um cargo, não basta estar batendo cartão na igreja, não basta nada disso, não basta nossas vestes, não basta. O mais importante é a nossa vida espiritual com Deus, porque às vezes nós vivemos de aparência. Então, às vezes nós estamos despreocupados, porque nós já estamos indo para a igreja, já estamos fazendo algumas coisas para Deus, mas não estamos totalmente voltados para Ele. E Ele está nos chamando para um conserto com Ele. Pecado ainda é pecado e tem as suas consequências. Então Deus, Ele está nos alertando. Você que está aí ouvindo essa aula, assistindo essa lição, acompanhando comigo essas lições, que o Senhor possa tocar em seu coração, que você venha refletir o que de fato não está agradando a Deus em sua vida, para que o Senhor, Ele venha perdoar e que depois disso não venha praticar mais os mesmos erros, que você não venha andar na vida de pecado, mas sim na vida de santidade, que nós, incluindo eu, que nós podemos estar na vida de santidade diante de Deus, não apenas porque estamos indo para a igreja, louvando, fazendo as coisas na igreja, mas sim em retidão aos caminhos do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar seu ministério, que o Senhor possa abençoar a sua igreja, a sua sala de aula, sua escola aí da sua igreja, os seus alunos, que Deus possa te dar uma ciência da palavra, um esclarecimento para você estar aí falando de Deus para os seus alunos. E semana que vem temos mais vídeos, temos próxima lição, vamos entrar na lição 5, a lei da responsabilidade pessoal. Tudo lição importante, tudo lição interessante que nós estamos aprendendo ali com o livro de Ezequiel, tá bom? Te espero, te aguardo na próxima aula. Não fique de fora, continue conosco, ative o sininho aí do YouTube, se inscreva em nosso canal, visite também a nossa página no Instagram, vou deixar o link aí, Elie Matos, e nos acompanhe essas leituras, porque apenas quando sentamos para ler a palavra de Deus, nós já despertamos algo de Deus em nós, amém? Para que possamos aprender mais e mais. Um forte abraço, que Deus te abençoe, fique com Deus, beijo no coração, até a semana que vem, se Deus quiser.